Até a noite de ontem ainda não havia uma decisão sobre a permanência ou não do vereador Carlos Amasta, do PSB, na zeladoria da capital. A zeladoria é um dos cargos, é um dos órgãos mais importantes que Eduardo Siqueira Campos tem tratado desde a campanha eleitoral. Então, um cargo de confiança, muita confiança, assim como a obras e a infraestrutura, que aí se discute na administração, mudanças aí nessas secretarias. Olha, não é verdadeiro o raciocínio de que as especulações sobre a saída de Amasta tenham fundamento em buchichos, em fuxicos, em fake news. Não é verdadeira essa tese. Há sim atritos entre Eduardo Siqueira e Carlos Amasta, isso desde a campanha eleitoral. E o caldo entornou aí, né, na administração por causa da vontade política de Carlos Amasta de determinar obras no município, né? Essa questão aí, cada titular, cada aliado quer ficar com uma pasta que tem mais dinheiro, que tem mais obras, essas coisas. Isso houve no início da administração de Eduardo Siqueira, e isso é fato. O Eduardo, lá no início do ano, ficou incomodado com a voracidade do vereador Carlos Amasta sobre a zeladoria e sobre obras aí, tanto que culminou com aquele problema inicial com o secretário Marcílio. Isso é fato, isso não é fuxico, né? Além do mais, a movimentação de Carlos Amasta com a Amarildo Martins aí na interinidade também não é fuxico. A Amarildo Martins não tinha cargo na prefeitura, não era funcionário público, não era secretário, não era o vice-prefeito, e essas movimentações foram públicas. Então, o secretário da zeladoria não tinha nada que fazer reunião, conversar com Amarildo Martins diante daquele quadro colocado. Isso não é fuxico. Então, e em política se vive muito de sinais. O sinal que chegou para Eduardo nessas movimentações, ele estava preso, mas não estava fora do mundo, é o de que o Amasta estaria desembarcando na canoa do interino Carlos Veloso, não é? E isso também é fato. Então, nada mais justo e racional que Eduardo Siqueira, retomando o cargo, tente ressignificar essa relação. Não que seja uma demissão do vereador, né? Mas é um alinhamento, né, do prefeito com o secretário, né? Mas o que eu apurei, não há saídas para isso. O Eduardo realmente não confiaria mais no Carlos Amasta, né, que é um vereador do PSB. Na questão política, o PSB tem apenas um vereador na Câmara Municipal. E esse vereador é o Carlos Amasta, que já demonstrou aí, nesses 6 meses, antes da intervenção, antes do afastamento de Eduardo, defendia Eduardo de tudo quanto é forma, em ações até midiáticas, como aquela ação de ontem, em que ele, o zelador oficial, o titular, o secretário, saiu pelas ruas da cidade arrancando placas de pessoas aí, de ambulantes, ou de aluguel de imóvel, aquelas plaquinhas que a zeladoria tem uma equipe só para retirar essas placas, mas o secretário foi lá e ele mesmo retirava aquelas placas, aquela coisa midiática, como ele fazia na administração dele. Então isso é sinal de quê? De que o Carlos Amasta quer mostrar serviço, quer mostrar-se politicamente e chamar a atenção da população para a decisão, qualquer decisão que Eduardo venha a tomar. Ora, isso não é bom para a administração. Eu fico a cavalheiro para falar sobre isso, porque no início da administração eu fui um dos poucos a defender que Carlos Amasta seria um bom secretário para a administração de Eduardo, antes mesmo de Eduardo nomear secretários. Mas, evidentemente, que o prefeito tem que administrar essa questão política do vereador, que termina sendo um farol sobre outras situações, né? E nesse caso específico, o Eduardo tem toda a razão de tentar fazer esse alinhamento. Agora, que não há atritos, que isso é fuxico, isso não é verdade. Os fatos são muito claros.
fuxico seria, na verdade, se fosse o fuxico, e a defesa desse fuxico seria, na verdade, defender que a situação do vice Carlos Veloso na interinidade do prefeito teria sido uma situação de normalidade, que não foi. Se foi algo legal, ele podia fazer, sim, podia demitir, sim, secretário, e contratar os seus, mas não foi produto de uma aliança política com um prefeito, né, que saiu em campanha pedindo votos, saiu-se vencedor, e seria um aliado que deveria ter era apoio e não enfrentar fragilidades dentro da própria casa.